Filariose linfática é uma doença parasitária causada por vermes e transmitida através da picada do inseto. Ela é conhecida popularmente como elefantíase. O vetor é aquele que irá transmitir a doença, sendo o vetor dessa doença o mosquito da espécie Culex. A transmissão ocorre quando um humano já infectado por essa doença é picado por um mosquito dessa espécie. O mosquito, ao ingerir o seu sangue, irá também ingerir microfilárias. Essas microfilárias, dentro do mosquito, irão se transformar em larvas, passando por 3 fases, sendo a terceira fase quando ela se torna larva infectante. O mosquito, quando for procurar o próximo alvo e picá-lo, no momento do repasto sanguíneo, o mosquito irá depositar essas larvas infectantes. E dentro do indivíduo, essas larvas migrarão para o sistema linfático, onde irão crescer e atingir a maturidade sexual. A maioria dos infectados são assintomáticos, mas, a longo prazo, os sintomas podem ser danos no sistema linfático, inchaço nas pernas, nos braços e nos órgãos genitais. Há necessário o diagnóstico médico para essa doença. Profilaxia, prevenção, pesquisas, exames de sangue, triagens existentes das áreas com possibilidade endêmicas, controle do vetor em ambiente, apesar de controlar o vetor ser meio difícil, o combate à eliminação de criadores é um grande meio de prevenção. Educação e saúde para a população também, uma vez que quando a população conhece a doença e os sintomas, elas irão se prevenir para acabar não adquirindo. Epidemiologia. Estima-se em 112 milhões o número de pessoas infectadas em 83 países, sendo encontradas endemicamente na Ásia, África e ilhas do oeste do Pacífico. Nas Américas, há um foco da doença no Haiti, República Dominicana, Guiana e Brasil. No Brasil, antes de 1950, o inquérito nacional mostrou maior incidência nas cidades de Manaus, Belém, São Luís, Recife, Maceió, Salvador, Castro Alves, Florianópolis, São José da Ponta Grossa e Barra de Laguna, Porto Alegre. Depois dos anos 2000, a parasitose apresenta distribuição urbana e nitidamente focal, sendo detectada a transmissão ativa somente em Recife e cidades da sua área metropolitana. Filariose linfática e doença e deficiência física. Como a alteração anatômica provocada pela parasitose pode criar um grupo estigmatizado. Grande parte das áreas endêmicas dessas doenças são locais onde se tem uma área precária de saneamento básico, quando não a falta total desta. Além de sofrerem por conta disso, o indivíduo com filariose, no âmbito socioeconômico, sofre com a perda de atividades laborais, já que necessitam de cuidados especiais, e com isso acabam tendo que se ausentar do seu ambiente de trabalho, além de estarem restritos a realizarem certas atividades. Com isso, quando o indivíduo ele possui a doença num estágio mais grave, ele acaba se isolando por vergonha e por medo de não se encaixar no padrão exposto pela sociedade de uma pessoa saudável, de uma pessoa normal. Com isso, ao se isolarem, pode acarretar em outras doenças, como depressão e ansiedade. No âmbito político-social, essas pessoas elas acabam se excluindo e se sentindo incapazes, acabam sendo subjugadas por não se sentirem normais. E assim acabam perdendo ou não adquirindo amizades, relacionamentos amorosos, entre outros, fazendo com que essa pessoa se torne uma pessoa estigmatizada por ter uma marca, sendo a marca a essa doença, e assim se tornando pessoas excluídas da sociedade. Assim, deixamos de considerar uma criatura comum e total, reduzindo a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando seu efeito é descredito e muito grande. Goffman. A colaboração da população é essencial para o combate dessa doença.